Todos, a todas, todos. É um momento complicado, né? Por que é complicado? Primeiro, nós estamos vivendo um pensamento. Hoje, dia 21, é Mãe Gilda de Ogum. Ela foi perseguida durante vários anos. Ela foi perseguida em que estado? Na Bahia. Deixa eu ver se eu entendo. Na Bahia, ela foi perseguida pela expressão religiosa baiana. A expressão religiosa baiana é de matriz africana. Se lá ela for perseguida, e aqui? Então, para nós termos uma construção de como que foi a luta dela e como que a luta ela continua. Ela continua. Em razão da luta que ela desenvolveu, surgiu um normativo legal, Então vai surgir a Lei 11.635 em 2007, 7 anos depois que ela faz a viagem. Mas ela surge por quê? Na Constituição nossa de 88, nós tivemos alguns avanços. Entre os avanços que estão na Constituição, lá no artigo 5º, vai ter um inciso que vai dizer que garante a liberdade de consciência religiosa. Como que nós vamos construir? Lá nós temos uma construção que nós falamos assim, lá é formal, está lá na norma legal. Mas como que ela é no material? Como que eu vou desenvolver isso no dia a dia? Mas se eu não tivesse a garantia constitucional, eu não teria o dia de hoje. Eu não teria a lei. Então isso é importante dentro de uma caminhada que a gente tem. Quando nós falamos em denúncias, lembrava já no início, quando começamos a conversar, que aqui no Brasil nós tivemos uma mudança e um aumento nas denúncias. Uma coisa é denúncia de intolerância religiosa, outra coisa é a violação. Denúncia já é o que está acontecendo, a violação já aconteceu ali, é fato. Então nós tivemos, por exemplo, um aumento de um ano para o outro, de 2021 para 2022, de 800 para 1.200 de denúncias. Isso é nacional. Será que é a expressão do dia a dia? Não, porque por dia são no mínimo 3 ocorrências de intolerância religiosa no Brasil. Então não é o único que expressa a realidade, mas nos ajuda a refletir. E quando falamos em violação dos templos, que antes nós falávamos, o Rio de Janeiro tem violação, a Bahia tem, São Paulo também tem, e violação institucionalizada, infelizmente institucionalizada, que vai desde a dificuldade na implementação de um templo, que envolve a questão administrativa, prefeituras, ou seja, local, que envolve o bombeiro, que envolve o registro de cartório. Então são várias dificuldades que são apresentadas para a regularização, mas sim, tem violação. E nessa leitura de 2021, 2022, subiu de 1.200 para 2.100. Mas veja, nós tínhamos um governo que era contra, que pregava nacionalmente contra as religiões. Então não tinha como não aumentar. E se aumentou porque teve também conscientização. Então diz que 100, e é tão simples, diz que 100, mas vai ficar lá em Brasília, alguém vai ligar agora. Quando eu estava na Secretaria de Justiça, nós recebíamos sim protocolos de Brasília dizendo o que está acontecendo. Me faça um relatório, porque chegou essa denúncia. Quando chega em Brasília, ela vem sim para o Estado, e o Estado tem que prestar um relatório do que está acontecendo. Então a lei, ela está aí implementada, mas junto com essa norma, que é uma norma nacional, e veja, tem as violações, contém os casos, e aí eu falo assim, poxa, por que eu vou denunciar se não vai acontecer nada? Fala com o pastor do Rio de Janeiro, que foi condenado em mais de R$300 mil, e foi preso. Fala com ele, porque não acontece nada. Converso com algumas pessoas aqui de São Paulo, inclusive da Polícia Militar, que responderam ao processo.
Converse com algumas lojas aqui do estado de São Paulo que proibia, veja bem, como é que é a proibição? A pessoa chegava lá devidamente paramentada com o seu religioso, e a pessoa diz assim: não, você não pode entrar na minha loja que vai ser amaldiçoada, eu te atendo na porta. Estou falando isso de São Paulo 2022, não estou falando da Índia, estou falando de São Paulo 2022. Em alguns desses casos continua na administrativa e continua assim com processos judiciais. Em outros casos nós demos formação. O que eu quero dizer com isso? Tem dois grandes caminhos. Um caminho é o caminho do amor. O caminho do amor é esse que a gente está construindo aqui nesse momento. É o caminho de conversarmos, é o caminho de trocarmos ideias, é o caminho que dá, por exemplo, origem aqui no estado de São Paulo, em 2019, ao Fórum de Diálogo Interreligioso. São mais de 100 instituições religiosas juntas no estado de São Paulo, vinculadas com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Poder Judiciário em si. Para quê? Para desenvolver ações para vencer essas etapas de intolerância religiosa. É possível tomando ações. Isso é possível quando nós construímos todo um processo, que é um processo que envolve a questão de denúncias. Mas vamos pensar juntos. São Paulo, 2019, quantos casos vocês acham que chegaram para a administração pública? Não falei denúncias, em geral, mas para a administração pública. Quantos casos vocês acham que chegaram? Mais que 3. Chegaram em 2019, 17 casos. Deixa eu perguntar, são 17? Você falou quanto tempo, tá, doutora? Correndo atrás? Quantas situações tínhamos aqui? Não é, Lurinho? Só Bauru? Mas já chegaram a 17. Por que chegaram a 17? A pergunta que a gente fazia era essa: por que chegaram a 17 em 2019? Pois bem, 2020 já foi para 200. 2022, 2021 já foi para mais de 250. E nós queremos que isso aumente cada vez mais. Aí o jornal vem e fala assim: nossa, está tendo mais racismo religioso aqui no estado de São Paulo. Nós vemos, não, ele já existe, está aí, está no dia a dia. É que as pessoas estão aprendendo a denunciar, estão tendo consciência do que é direito e do que é dever. Tem que ter consciência, o que é o meu direito, mas também que é dever do Estado e dos entes envolvidos nesse momento. Então, quando nós falamos lá que 17 foi ampliando, porque as pessoas vão tomando essa decisão. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma norma legal específica, administrativa. Em São Paulo, Rio de Janeiro, são um dos poucos estados que tem ela voltada para a questão religiosa. Para a questão racial, são mais ou menos 5 ou 6 estados que têm uma norma administrativa. O que é isso? Bem, eu faço uma denúncia então na Secretaria da Justiça e eu consigo ali fazer um encaminhamento daquilo que aconteceu. Como que pode culminar? Bem, pode terminar com uma sessão que a gente fala, que é uma sessão conjunta? Pode. Nós juntamos quem ofendeu, quem foi ofendido, e junto com o ente representativo do Poder Judiciário, nós conversamos. E vemos se há possibilidade de mudança comportamental. Mudança comportamental não é dizer desculpa, foi sem querer, porque sem querer não existe. Isso não tem nada a ver com a questão civil, nem com a questão criminal. É simplesmente para ver se ali é possível dialogar. Tem situações em que é possível nessa sessão, tem situações que não é possível. E se não for possível, você fala assim, nenhum problema. Porque depois lá na frente, você pode ser condenado sim a 2.000, a 3.000, até 97 mil reais. E tem processo administrativo? Tem processo administrativo sim, aqui no estado de São Paulo. E nós acompanhamos. Mas o que acontece? Se não pagar, vai para o cadinho. E fica no cadinho até você regularizar. Eu me recordo de uma pessoa que ligou na secretaria para a gente, passou no concurso público, falou: olha, tem um negócio aí meu que eu fiquei errado, tem uma multa minha aí. Aí nós falamos: não pode ser nada de racismo na sua. Não, imagina, foi uma brincadeira que teve há uns 7, 8 anos atrás. Essa é a brincadeira. Você paga o cadinho que nós liberamos no seu concurso. Não tem nenhum problema.
Ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. Tem que ser assim. Quando nós falamos no espaço, que é o espaço de tolerância, veja como é delicado a utilização, tá? A utilização, eu estou falando aqui da expressão afro, por quê? Porque mais de 60% das denúncias e violações são de expressão afro-brasileira. Depois, 10% é de evangélicas ou protestantes, pode ser assim. Depois, 5% de católicos. E depois, nem então, que envolvem judeus, ou muçulmanos também. Mas veja, mais de 60% é de matriz. Agora, como é que a gente faz isso na escola? Há mais ou menos 3, 4 anos atrás, começaram os primeiros processos de educação antirracista na Secretaria de Estado de São Paulo. Nós nunca discutimos isso no Estado, não de modo dentro de um cronograma estabelecido. E dentro do cronograma foi discutido. Mas então todos já entendem? Não. Antirracismo não é assim. Eu sempre digo que tem pessoa que fala assim: nossa, eu não sou racista. Eu digo maravilhosa, essa pessoa é maravilhosa. Meu cachorro também não é. Desculpa, cachorro é racista? Não. Gato é racista? Não. Deixa todo mundo, brinca com todo mundo, assim que você mexe com eles, né? Mexeu, mordeu. Não é verdade? Mexeu, arranhou. Não é verdade assim? Então o que eu preciso? Antirracista. O que é antirracista? Aconteceu, por exemplo, em São Paulo, no ano, foi 2 anos atrás, quando uma mulher sentada no metrô virou e falou assim: nossa, seu cabelo vai causar uma doença em mim. O que as pessoas fizeram no metrô naquele momento? Num ato de racismo. Se fosse há 10 anos atrás, eu dizia assim: é mimimi, não brincando, é uma brincadeirinha que ela fez. As pessoas, quando chegou na primeira parada, ninguém saiu de lá. Observe, eu estou indo trabalhar, eu tenho muitos compromissos, eu não saí enquanto aquela mulher não foi presa. Isso é ser antirracista. Quando a sociedade começa a assumir a dor, que é a dor minha, aí a lei vai fazendo cada vez mais efetividade. Experimenta hoje quando você vê uma situação de um homem e uma mulher discutindo, e um homem, não quero saber as razões, mas se ele agredir a mulher, você vai ficar olhando? Isso é coisa de marido e mulher? Não. Para nós isso dói. Nós não aceitamos mais. Nós vamos para a briga. Não queremos saber o que está acontecendo. Então, esses dias, Paulo mostrou que está começando a ser antirracista. Está muito lindo ali quando eu vi a construção por um Bauru antirracista. Por quê? Porque numa situação aqui de Bauru, que eu acho assim lindo, nós lutamos mais de 20 anos, gente. Mais de 20 anos para arrumar um artigo, que é o artigo 140 do Código Penal. Pegaram lá, quando nós tivemos na Constituição, que racismo é crime. Tá, é crime, daí o que eu faço? Porque não tinha nada como que vai ser preso. Então nós fomos brigando, tá aqui, artigo 140. Aí surgiu então a injúria racial. Aí quando chegava na delegacia, opa, isso aqui é injúria, não é racismo. Então não prendia. E a pessoa saía da delegacia dando risada. Paguei 10 mil, paguei 5 mil, mas eu xinguei. Fala isso para a delegada, lá no Rio de Janeiro, no ano passado, advogada com mais de 60 anos, que fez isso no Rio de Janeiro no ano passado. Fala para ela que é brincadeirinha. O que aconteceu com ela? Foi presa. E a luta nossa interna na OAB, junto às comissões de igualdade racial, é que ela perca a OAB. Não merece estar na ordem de advogados do Brasil. Nós temos municípios, gente, saiu essa semana, tem um município aqui no estado de São Paulo que fez uma norma legal, não é mais projeto de lei não, uma norma legal de que quem comete crime de preconceito, crime de intolerância, não pode participar de concurso público. Não pode participar, porque não merece trabalhar no espaço público. Não pode, não tem essa dimensão. Então, nós temos uma luta para fazer, tem uma luta. Temos que entrar nas escolas, sim. Entrar na escola tocando, sim, mas me dá o direito de usar aqui a minha marca religiosa. Me dá esse direito. Se alguém pode vir para a escola com um terço, com um terço é muito bonito, mas está com um terço, olha que lindo. Se eu me incomodar, não pode, olha, isso. Não. Daí o que eu faço? Eu choro.
Eu sempre digo, não é para chorar não, é para denunciar. Mas se for na educação, tem processos? Tem processos sim contra professores, contra diretores ou diretoras, quem tiver na função de responsabilidade tem. E agora nós temos mais uma novidade. Essa semana saiu a nova norma legal sobre bullying. Faz o que tem a ver bullying, cyberbullying com a nossa discussão aqui, é que agora os pais respondem também. Chegou lá. Respondem de modo claro na norma legal civilmente. Não tem como responder criminalmente porque não é a e da mãe. Mas sim, já responde agora na norma legal. Isso é importante, é um passo que a gente vai dar. Temos que conversar nas escolas? Temos. Vai ter a festinha de São João? Vai. E as outras festas? E a de Iemanjá? Vai ter também? Aí a outra que está vinculada também é o kardecicismo, que vai lembrar um dia então de Allan Kardec. Vai ter também. Porque se é para ter, é laico. Mas no laico tem o religioso, tem. Então vamos trazer todos os religiosos. Não cabe mais você fazer, olha, hoje vai ter um encontro das religiões nas escolas, mas quem é ateu não pode participar. Isso não cabe mais. Quem é judeu não pode participar. Quem é muçulmano não pode participar. Isso não existe. Tem que cumprir a norma legal. É fácil? Não é fácil. E como que a gente faz? Faz o processo de denúncia. Sim. Nós temos muito sério nas delegacias de polícia com intolerância religiosa. As pessoas chegaram na delegacia de polícia, eu falo isso de modo claro com vocês, como falava anteriormente em outros espaços da administração pública. Mas algumas pessoas chegavam e, em vez de colocar que era intolerância, colocavam vandalismo. Vandalismo é outra coisa. Então, o que acontece? É o seguinte, não vai ter a delegacia. Acesse a internet, está lá o boletim de ocorrência que você faz pela internet. Nós criamos a delegacia para isso. Então você vai lá, acessa. Não, mas ninguém vai ligar. Vai sim, vai chegar lá no seu e-mail. Vai chegar a confirmação e o protocolo. E aí sim, gente. Aí está começando a ficar legal. Eu tive uma reunião essa semana, hoje é domingão. Na sexta-feira eu tive reunião com o Ministério Público de São Paulo, lá na sede do Ministério Público. Por quê? Porque nós estamos organizando as cidades antirracistas. E Bauru é uma cidade antirracista. Ela assinou o manifesto. É a primeira etapa. Agora nós estamos reunidos para quê? Para estabelecer os outros caminhos. Caminhos que tem Conselho Municipal, isso é importante, o Conselho está presente, e participar agora das denúncias diversas, tem que participar o Conselho, função de, ao mesmo tempo tem que ter um organismo dentro da administração pública que reflita especificamente as questões raciais. Como esse organismo? Aí cada administração vai vendo como fazer. Mas além do organismo, tem uma coisa extremamente importante, que é o Plano Municipal de Igualdade Racial, que é o PP. O PP é estadual, perdão, mas que é o Plano Municipal, PMP. Por que é importante? Porque ali tem cidades que já tem fundo que vem das multas aplicadas em razão de intolerância religiosa e de racismo. E estão utilizando esse fundo. Tem municípios que têm já advogados que recebem para acompanhar as questões voltadas tanto à intolerância quanto ao racismo. Assim como tem a participação objetiva da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Mas tem municípios que já estão organizados nesse sentido. Então, o que nós temos diante de nós? Nós temos sim que desenvolver processos como esse que nós estamos fazendo aqui, mas nós temos que ir além. Nós temos que formar os nossos em direito. Por quê? Uma coisa é a autoridade, eu falo isso, alguns autores trabalham com isso, uma coisa é a autoridade, ou melhor, o magistrado ou a magistrada de formação católica, e eu sou católico, mas formação católica, e quando ele se encontra diante de uma situação que tem uma manifestação, ele tem N leituras.
menos o reconhecimento de que existe uma teofania, uma manifestação religiosa. Mas se você desenvolver novos advogados, novos juízes e juízas, novos promotoras e promotoras, gente, nós vamos ter gente na estrutura. A conversa nossa é boa, nós vamos mexer na estrutura, vamos lutar para modificar cada vez mais a estrutura. É ali que a gente vai dar o que fazer. É ali que é importante a modificação histórica. E, por favor, não chore, denuncie. É assim que funciona a mudança. Bom? Obrigado. A professora Sebastiana vai ler um trecho. Eu queria agradecer especialmente o Heitor, porque nós tivemos um velório entre nós, tá? Nós estamos aqui hoje com o coração sangrando, porque a madrasta do Danilo, a avó de coração da Yasmin, faleceu, e uma de nós, a Amanda, está hospitalizada, por isso a Amanda e o Jean não vieram. Mas era muito importante estarmos aqui. Uma pena que não vemos autoridades, uma pena que não vemos algumas participações. A senhora vai ler, professor? É só para eles irem embora, eles estavam no velório, perdão. Sobre os tambores. Conta-se que para o povo malinqué, antes de cortar uma árvore para fazer um jambé, é necessário pedir licença para o espírito daquela árvore. Se a licença for permitida, aquele jambé for lá, tocador do jambé, será protegido por esse mesmo espírito cada vez que for tocar aquele jambé. Tambor nasce da força da terra e da seiva que mora na árvore. Tambor nasce do espírito de uma árvore, nasce da força do animal que deu seu couro para ser tocado. Nasce como um ser vivente, nasce para ser coração encarnado. Para o povo bacongo, a árvore está conectada com o tempo. As raízes são moradas onde descansam os ancestrais. O tronco e os galhos representam o nosso próprio tempo, o mundo material. O tronco conecta a semente lá no profundo da terra, na posição de Ekenga, chamada Mussona, ao galho mais alto, na posição Tupula. Tambor transmite mensagem dos céus para a terra e da terra para os céus. Dos instrumentos mais antigos do mundo, tambor nos faz lembrar que somos carne, madeira, folha. Somos casa, morada dos olhos de Deus. O tambor nos conecta com o tempo e com a memória do tempo. E com o tempo e com a memória do tempo que habita em nós. Quando ressoa em determinada frequência e cadências, ele ativa memórias no corpo humano e leva a estados alterados de consciência em que o ser se funde com o próprio cosmos, sem que haja limites de forma ou de espaço. Se somos seiva, carne, folha e madeira, quando ressoa o tambor, é bem provável que nos faça lembrar de essências e memórias perdidas, arrasadas, inundados, em meio à liquidez das informações da contemporaneidade. O texto continua, mas é para lembrar dos tambores, da presença, da importância dos tambores nas religiões de matriz africana ligada à nossa ancestralidade. Obrigada.